Palavra ao Amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na Palavra Santa. Temos o benefício do aprendizado e podemos, de alguma maneira, ajudar quem está começando. Nossa meditação é Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, um texto bem pequeno, mas bem importante, bem interessante para nós. Então vamos ler e aprender juntos. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então lhe disse Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu tenho uma experiência de mais de meio século na Igreja do Senhor Jesus e eu sempre valorizei o trabalho dos meus irmãos, os que me antecederam muitas vezes, até sem os recursos que eu tinha, que eu tenho. Quando eu iniciei o meu trabalho, eu me armei com 3 armas. Eu tinha um dicionário da língua portuguesa. E eu tinha um dicionário da Bíblia. O meu maravilhoso dicionário John Davis. O John Davis era ministro batista. E é excelente, eu tenho com muito carinho, guardo com muito carinho. E já são meio séculos. Já é meio século que eu tenho essa literatura. E uma Bíblia Sagrada. Com este kit maravilhoso, eu iniciei o meu trabalho. Mas acontece que possuí o Aurélio Ferreira de Holanda, parece que é esse o nome, do dicionário português. A maioria dos pregadores não tinha, mas eu sempre me preocupei em falar pelo menos razoavelmente. O dicionário bíblico John Davis, a maioria não tinha. A maioria dos pregadores não tinha. E a Bíblia com dicionário e concordância e tal, também a maioria não tinha. Eu já tinha este kitzinho maravilhoso. E, mesmo assim, mesmo sabendo que os outros não tiveram aquele acesso àquele, eu valorizei muito o trabalho de meus irmãos, porque eu aprendi com Jesus. Jesus valorizou o trabalho de Moisés. Jesus valorizou o trabalho de seus discípulos. Jesus valorizou o testemunho dos outros, o trabalho dos outros, a vida dos outros, a contribuição dos outros. Jesus estava na sua missão e era o Filho de Deus, podia fazer muita coisa e não mencionar ninguém. Mas o Senhor Jesus descendo do monte, uma multidão acompanhando, uma multidão ávida por ouvir alguma mensagem maravilhosa,
Aí se aproxima dele um leproso. Um leproso se aproximou do Senhor Jesus. Não diz a que distância, mas os leprosos eram instruídos a não tocar nas pessoas e a não deixar as pessoas tocarem neles e não se aproximar muito, exatamente para evitar. Mas o leproso se aproximou, adorou o Senhor e disse: Senhor, se quiseres, se tu queres, tu pode tornar-me limpo. E Jesus tomou a iniciativa que o leproso não esperava. O leproso foi tocado por Jesus. Nenhum leproso esperava ser tocado por quem quer que seja, a não ser outro leproso. O leproso foi tocado por Jesus. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: eu quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. E logo ele ficou purificado da lepra. Jesus que valorizava, Jesus que não competia e não compete, Jesus não desprezou o testemunho dos santos, os que lhe antecederam. Jesus disse: faça o seguinte, não comente com ninguém. Vai ao sacerdote, leva a oferta que Moisés determinou na lei para lhe servir de testemunho. O sacerdote era quem isolava uma pessoa quando ela aparecia com manchas estranhas. Nem sempre aquelas manchas eram lepras, mas mesmo assim o sacerdote observava, dava uma quarentena para aquela pessoa para observar novamente e determinar o isolamento. Então, como era uma tarefa do sacerdote para dizer se a pessoa podia participar ou deveria continuar excluída da sinagoga ou do templo, Jesus diz: você não comenta com os outros, não diga para ninguém, mas vai mostrar ao sacerdote e apresenta. Jesus sabia o que tinha feito. Jesus sabia que ele estava curado. Jesus sabia que ele estava purificado. Você está purificado, mas não comente. Procure a pessoa certa, procure o sacerdote. Vai ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou na lei para você receber alta, para você ter alta, para você ter acesso novamente ao convívio social, à sinagoga, ao templo, às atividades sociais. Vá, procure o sacerdote, vá, leve a oferta que Moisés determinou. Está no livro de Números. Para lhe servir de testemunho. Na verdade, ali eram dois testemunhos. Aquele homem levar a oferta ao sacerdote. A sua pele perfeitamente normal. Estava perfeitamente restaurada a sua pele. Estava curado da lepra. A oferta que ele levava era testemunho duplo. Testemunho de que Moisés era o homem de Deus e o testemunho de que Jesus era o Filho de Deus. Moisés determinou a oferta para leprosos purificados, curados. Não era comum
leprosos curados. Mas era comum o sacerdote dar um período para ele ficar isolado e depois ver que não era lepra. Ou, se era lepra, tinha havido um milagre, porque milagre sempre houve. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o mais provável é que a maioria dos casos de readmissão da pessoa no templo, na sinagoga, no convívio social e do convívio da sua família, era a certeza de que as manchas haviam desaparecido e não eram lepras. Não eram manchas de leproso, era outro tipo de mancha, parecia, mas não era. Mas a oferta oferecida pelo sacerdote em benefício da pessoa, do portador da oferta, era um testemunho de que ele era vinculado à palavra, era sujeito à lei e estava obedecendo ordens. Jesus diz: você vai e leva a oferta, testemunho da validade da lei. Você vai e apresenta. Ali tinha o testemunho da validade da lei e o testemunho do poder de Jesus, que repreende todo o mal, e a felicidade daquele homem. Nunca esperaria que Jesus tocasse nele. Jesus é assim. Jesus tocou em mim, Jesus toca em você, Jesus toca nos chagados, qualquer chaga de qualquer natureza. O Senhor Jesus é imune às nossas chagas. E nós somos beneficiados pelos seus sacrifícios. Hoje existe, na superstição da religião, o culto da chaga. Ninguém faz culto à ferida, nós fazemos culto ao poder de Deus. Nós adoramos o Senhor Jesus pelo seu poder e não pela sua ferida. A ferida foi por mim, a ferida foi por você. Meus queridos irmãos, é maravilhoso aprender com Jesus. Ele descendo do monte, rodeado de pessoas. Um leproso se aproxima, não sabemos a que distância, mas dirijam a palavra: Senhor, se tu quiser, tu pode me ajudar. E Jesus diz: eu quero, fique curado, fique limpo, seja purificado. E a lepra sumiu. E ele foi instruído a seguir os passos que Deus ensina na sua palavra, na lei, uma oferta pela restauração. E no Novo Testamento, o testemunho que o Filho de Deus é o Senhor da vida. Vamos orar ao nosso Deus. E hoje a minha intercessão é pelo Antenberg Oliveira. Eu visitei no hospital, ele está hospitalizado, está fazendo exames, está esperando um resultado e pode ter sim o toque de Deus. Orar por ele, pela sua família, sua esposa, seus pais, meus amados irmãos que faz parte da nossa história e do nosso trabalho de rádio há muitos anos. Bendito Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, Pai, agradecemos pela tua bondade e graça. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pelo teu amor manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo poder grandioso que nós testificamos pela palavra e experimentamos pela transformação do Espírito Santo. Amado Pai, guarda o teu povo, manifesta o teu poder na vida da igreja. Agora, meu Senhor, te apresentamos o Andenberg, Senhor, toma ele em tuas santas mãos. Guarda ele, Senhor,
dá vitória a ele, repreende a enfermidade, ajuda, Senhor, no tratamento e tu pode mesmo, Senhor, é curá-lo. Abençoa sua esposa, seus filhinhos, abençoa, meu Senhor, irmão Antônio, irmã Maria, seus pais, guarda, ajuda, dá graça aos meus irmãos, estenda as tuas santas mãos sobre toda a família. Querido Pai, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.